Fala, moçada, moçada. Tudo bem, galera? Tudo assim, essa introdução foi terrível. Me desculpe. Moçada, é o seguinte, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Ufa! O primeiro vídeo sobre a Revolução Russa, ele ficou com 16 minutos. Meu Deus do céu, essa lista vai ficar gigantesca. Então vamos lá, sem mais delongas. Cara, eu adoro essa foto. Essa foto é uma das coisas mais legais que existe para mostrar um mundo em transição. Um mundo antigo, o mundo das guerras antigas, do mundo das guerras modernas. Nós temos nessa foto um grupo de soldados prontos para irem para a guerra, para a Primeira Guerra, diante do Nicolau II, que é o imperador que está sobre o cavalo ali. Ele está com uma foto, né, a foto representando Jesus. Então, portanto, ele está fazendo uma coisa que a gente chama na igreja, na igreja católica, de envio. É como se você estivesse enviando as pessoas para uma missão. Então, o Nicolau II, então, portanto, ele está fazendo uma bênção para os soldados. Acontece que é o seguinte: esse alinhamento dos soldados ao Nicolau II mostra que, no final das contas, esses soldados estavam lutando por ele, estavam lutando pelo czar. E aí tem um problema, porque se a figura do czar, se a popularidade do czar, por exemplo, entra em decadência, com isso cai toda a moral ou moral que o imperador possa ter diante das tropas. Então a deserção será algo plausível, ou seja, soldados comecem a abandonar a guerra porque, afinal de contas, o governo está em declínio. Agora, se caso também o governo estiver forte, então os soldados lutarão até onde for possível para defender os ideais, as ideias, os desejos, os objetivos do imperador. Mas a gente vai ver o que aconteceu, foi exatamente a primeira opção que eu dei, que é a queda da popularidade de Nicolau II vai fazer com que o povo que está lutando lá na guerra vai passar por muitas dificuldades para manter a guerra, para manter ali a moral, para manter ali a força vital para lutar a guerra, e, portanto, vai acontecer muita deserção. Bem, a Rússia é levada para a guerra por interesses. A Rússia ela não é mocinha nessa situação. A Rússia tem interesses ali em estender a sua influência sobre os Balcãs, sobre a região balcânica. Então ela contava, por exemplo, ela tinha uma aliança, ela tinha uma proximidade muito grande com a Sérvia, e aí, portanto, ela queria estender, né, a sua marca ali. Acontece, no entanto, que rapidamente, quando a guerra estoura, a Rússia é levada para a guerra, a Alemanha declara guerra a ela, e aí então ela começa uma frente de batalha contra os alemães, principalmente ali também contra o Império Austro-Húngaro, ali na região do leste europeu. Bem, só que o tempo vai passando, e aí a gente sabe muito bem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, porque a verdade, metaforicamente falando, viu, pessoal? A verdade é algo que fica em disputa o tempo todo. E aí sempre vai depender de quem vencer que vai contar a história. Então a verdade para um lado é uma coisa, a verdade para o outro lado é outra coisa. Essa frase não ficou boa, mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto. E aí a guerra trouxe muitos gastos. Lembra o seguinte, no outro vídeo eu tinha mencionado que a situação econômica e social da Rússia era péssima, era terrível, era complicada demais a conta. E aí jogar a Rússia numa guerra dessa dimensão seria gastar o que eles tinham e o que eles não tinham. Então, portanto, a população, de uma forma geral, vai sofrer demais. A Rússia perde muita gente, o Império Russo, na verdade, porque o Império Russo era chamado assim porque envolvia um monte de territórios. Além do território que hoje, né, designa a Rússia, existiam vários países ali em volta que não eram países, que eram territórios que depois se tornaram um país que faziam parte do Império Russo. Muita gente morre, de tudo quanto é canto do Império Russo morre na Primeira Guerra. Primeiro que a preparação dos soldados russos não era tão boa, não era tão sofisticada quanto, por exemplo, dos alemães. Então acaba que, portanto, a Rússia tem vexatórias derrotas e muita gente morre. A Rússia perde milhões de pessoas na Primeira Guerra. A Rússia perde muita gente, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. São perdas efetivamente traumáticas para a Rússia. E aí, com a crise econômica, a crise social, a crise no deserto, a crise política, que é da figura do imperador, acontecem muitas deserções. Os soldados começam a fugir da guerra, começam a abandonar o combate.
E assim, a gente sabe que o soldado abandonar o combate é o crime mais grave que pode acontecer por um soldado, feito por um soldado. Que passivo, inclusive, pena de morte. Mesmo assim, os caras arriscavam, então os caras começaram a abandonar porque aquela guerra já não tinha mais sentido. Então, tanto os soldados estavam ali na linha de frente lutando, eles não queriam mais permanecer na guerra, quanto o povo também começou a manifestar-se contra a guerra. Havia uma forte insatisfação popular na manutenção da Rússia na guerra. Então, o povo começou a reivindicar que a Rússia saísse da guerra. Essa situação ela começou a degringolar, a situação do governo começou a degringolar bastante, e o povo, então, faz grandes manifestações reivindicando paz, pão e terra. Esse lema, ele representa basicamente o seguinte: paz é fazer com que a Rússia saísse da guerra. Pão é para melhorar a economia russa, para garantir que as pessoas parassem de passar fome. E terra era um amplo projeto de distribuição de terras que a gente chama de reforma agrária. Então, tudo que estava acontecendo paralelamente à participação da Rússia na guerra mostrava para o imperador que o governo dele estava de mal a pior. Entretanto, ele, ao invés de, então, de tentar resolver o problema, ele acaba tentando dissolver a Duma. A Duma estava reunida, o parlamento estava funcionando. O Nicolau II ele convoca a Duma 4 vezes e dissolve 3 vezes. Na quarta tentativa, quando ele tenta, ali em 1917, no início de 1917, quando ele tenta dissolver, os parlamentares se recusam a parar os trabalhos, e aí, portanto, eles inclusive anunciam o governo provisório. Agora, eles só conseguem fazer isso porque é uma ampla manifestação popular nas cidades. Então, o governo do Nicolau II já está bastante desgastado. E aí acaba que ele faz um plano muito mal sucedido de ir para um quartel-general, para de lá ele conseguir efetivar as ordens, mas ele acaba sendo pressionado e renuncia ao poder ali em fevereiro de 1917. Então, quem assume o poder em 1917 é a Duma, que tinha na sua composição uma grande parte de mencheviques, que era parte do antigo Partido Operário Social Democrata Russo. Então essa galera aqui, que eram os capitalistas, os burgueses, assumem o poder sob a liderança do Kerensky. E aí eles vão assumir o governo, só que eles vão ter que lidar com uma situação que era muito grave, que era a retirada, que era a questão da Rússia na guerra. Acaba que esse governo provisório ele não consegue tirar a Rússia da guerra, e aí continua uma ampla mobilização do povo nas ruas. E aí, para o bolo, a cereja do bolo, o bolo da cereja, a cereja do bolo vai ser a presença, o retorno do Lenin, Vladimir Lenin. Eu esqueci o primeiro nome do Lenin, começa com I. Something. I forgot his first name. Mas o Vladimir Lenin, ele vai voltar para a Rússia, ele volta como uma espécie de herói, porque ele era um líder socialista, ele estava exilado no exterior, e ele volta, ele vai encabeçar então as grandes manifestações, e ele publica, aproveita a popularidade que ele tem, ele publica ali um panfleto chamado Tese de Abril, em que ele sintetiza a vontade popular. E aí ele distribui, isso fica muito famoso, é uma diretriz importante para os desejos dos sovietes, que aqueles grupos populares, que estavam se mobilizando para resolver problemas e também para tentar encontrar uma solução para todas as questões que eles estavam enfrentando, como também até para o próprio Partido Bolchevique, que vai ter em Lenin essa grande liderança. Pois bem, eles fazem muitas manifestações, uma das mais emblemáticas aconteceu em junho, quando 300 mil pessoas, reunir 300 mil pessoas em 1917 era uma coisa fenomenal. Então, os bolcheviques e os soviéticos conseguem reunir ali essa galerona, pedindo ali que a Rússia fosse retirada da guerra, e exigindo também que o poder fosse entregue aos soviéticos. Obviamente que essas manifestações populares e públicas vão enfraquecendo cada vez mais o governo provisório, e aí, inevitavelmente, eles são varridos do poder,
eles são tirados do poder em outubro de 1917, quando o Lenin e grupos bolcheviques e sovietes acabam, então, tomando o poder. Então, eles assumem o poder e aí mesmo nós temos a segunda revolução. Lembra que no primeiro vídeo eu falei sobre revoluções? Pois bem, lá em fevereiro, o governo provisório assumiu, mudando o sistema com o apoio popular. Por isso a gente chama de revolução. Aqui, nesse momento, o povo novamente tomando o poder na figura dos bolcheviques sovietes e sob a liderança do Lenin. E eles acabam, então, a partir disso, mudando todo o sistema econômico, social e político da Rússia. É claro que essas mudanças, elas não acontecem de uma hora para outra, elas não são efetivadas assim, como se fosse uma coisa milagrosa. Vai ser um processo, e vai ser um processo muito difícil, porque o Lenin vai ter que mudar toda a estrutura do país. Acontece que, rapidamente, o Lenin vai ter o degringolamento da sua saúde, ele vai sofrer um atentado, e aí vai acontecer alguma coisa com Lenin. Agora, para você saber exatamente como foi o governo Lenin, se ele se tornou um bom governante, se a Rússia melhorou, se a Rússia piorou, o que aconteceu com a Rússia efetivamente depois que os bolcheviques tomam o poder, você terá que assistir a minha próxima aula, tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau!